Hoje, terça-feira, como prometemos ontem, continuamos sobre resiliência. E como nós vimos ontem, é a capacidade de suportar, de superar pressões extremas. Vimos 3 pilares ontem: a resiliência emocional e espiritual, a positividade diante dos problemas, a flexibilidade e a tolerância à frustração. E hoje veremos mais 3 pilares. Primeiro, a capacidade de aceitação. Não é conformismo com a derrota. Capacidade de aceitação é você reconhecer seu estado pessoal, seja bom ou ruim, sem que isso te destrua. Capacidade de aceitação é você reconhecer isso. Existe o problema, está difícil ou está bom, mas isso não vai te destruir. Essa é chamada de aceitação saudável. Não sou o homem que possa ser, mas não sou o homem que eu quero ser. Isso é uma crise que quase todas as pessoas enfrentam. Crie uma meta, você melhorar para você crescer. Ou você cria meta, ou você tem alvos, ou você tenta melhorar para crescer, ou você será uma pessoa que vai ficar conformado, ou no conformismo, ou acomodado, como você queira. A autoestima é outro pilar. É o ato de gostar de si mesmo e gostar de estar vivendo a própria vida. Não é vaidade pessoal. A autoestima é saber que, apesar das falhas, dos imprevistos, da vida e dos objetivos ainda não realizados, Deus tem uma história a se desenvolver através de mim. Acredite em si mesmo não quer dizer que você não dependa de Deus. É se valorizar como filho de Deus. Isso é que nós estamos falando de autoestima no sentido bíblico da palavra. 6º passo é eliminar da sua mente todas as crenças que paralisam. Esse é o 6º pilar. É aquela voz que todas as pessoas possuem dentro de si. Toda vez que somos desafiados a conquistar alguma vitória, e o pensamento negativo vem, e aí a gente entra na nossa fé, os princípios bíblicos, a capacidade de crer em Deus e de depender de Deus. Os pensamentos negativos estão sempre presentes em nossas vidas. Sempre presentes. Estamos cercados de pessoas negativas, de circunstâncias negativas. As crenças que paralisam se estabelecem em 2 maneiras. Através da repetição e de acontecimentos que geraram um forte impacto emocional, que chamamos de traumas. Então, isso paralisam. Então, nós precisamos eliminar do nosso dia a dia e da nossa vida cristã esses elementos paralisantes. Certo? E aí nós precisamos nomear a voz interior, que para o crente é o Espírito Santo que habita em nós, são a consciência e a convicção do que Deus é, do que Deus pode fazer por nós. É fazer uma autoanálise e observar se você está falando palavras de autocrítica. Muitas vezes você tem esse problema, você não se acha capacitado para vencer, não acha que Deus vai dar resposta à sua oração. Você ora com pensamento negativo, você realiza o ministério com pensamento negativo. Eu não sou capaz, eu não vou conseguir, eu não vou realizar, eu estou com dificuldade nisso. E 3º, escolher um padrão de pensamento para o seu processo de transformação. Estou falando, querido, que as crenças que paralisam se estabelecem de 2 maneiras. Já disse isso para você, a repetição, isso é paralisante, e acontecimentos que geraram traumas. Para sermos curados dessas 2 situações, você precisa apelar para a sua convicção, voz interior, estamos chamando aqui, fazer uma autoanálise, observar se você está falando palavras de autocrítica,
Escolher um padrão de pensamento para o seu processo de transformação. E, por último, elaborar frases positivas ou as promessas de Deus na sua vida, que neutraliza as crenças negativas. Você crê nas promessas de Deus, Deus disse, Deus vai cumprir, Deus não é homem para mentir. A palavra de Deus diz, eu creio, eu me submeto, então não precisa ir para o humanismo, para essa autoajuda. Não, estou falando aqui da palavra de Deus, elaborar tudo pela palavra de Deus, examinar a palavra de Deus e neutralizar as crenças negativas. Você precisa neutralizar essas vozes que lhe cercam, essas insinuações, essas coisas que acontecem ao seu redor todo dia, sejam circunstâncias, sejam palavras. São elas que definem suas decisões. Só assim você será resiliente e que Deus possa nos abençoar. Então, desde ontem nós falamos sobre resiliência e falamos de alguns pilares. E o primeiro pilar que eu falei foi positividade diante dos problemas. Tá certo? Segundo foi flexibilidade. Terceiro, tolerância à frustração. Quarto, o que nós falamos hoje, né, já é para você lembrar isso, é a capacidade de aceitação. Quinto, que nós já falamos hoje, é a autoestima. E sexto, é eliminar da sua mente todas as crenças que te paralisam. E as crenças que te paralisam, resumindo, se estabelecem de duas maneiras. Através da repetição, você é repetitivo, e através de acontecimentos que geram traumas. Para resolver isso, você tem que apelar para o seu interior, para o Espírito Santo de Deus, para a sua convicção, fazer uma análise sobre sua fé, sobre sua vida, à luz da palavra de Deus, examinar-se a si mesmo, e observar se você está falando palavras de autocrítica ou de descrença, em escolher um padrão de pensamento para o seu processo de transformação. E esse padrão tem que ser Deus. Elaborar versículos e promessas positivas, que neutralizam suas crenças negativas. E você precisa fazer isso para ser vitorioso. Você sabe quem é você, como filho de Deus? E em que você precisa melhorar? Provérbio 23, 7 diz, assim como pensa a alma, assim ela é. Que Deus possa nos abençoar. Lembrando que o nosso texto foi o mesmo de ontem. Resistir-lhe, pois firme na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo em vossa irmandade, espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou a sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, frutificar e fundamentar. 1 Pedro 5, 9 e 10. Vamos orar? Pai, obrigado por mais um dia que o Senhor nos dá. Que a Tua graça esteja conosco. Que cada um de nós que está ouvindo e participando dessa palavra da fé, possa absorver esses fatos, Senhor, e viver a Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.